Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. Olha só, galera, começando o dia em altíssima vibração e vibração positiva. Porque é isso que realmente importa a nossa jornada dentro do marketing digital. Por quê, galera? Porque os objetivos não deixarão de existir simplesmente porque a gente entrou no marketing digital. Não. Eles continuarão lá e estamos aqui diariamente juntos para transpor todos esses objetivos e obstáculos que você vai encarar, vai se deparar indubitavelmente. Galera, então por isso é muito importante a gente ter esse mindset digital de crescimento e, claro, galera, alimentar todas essas instruções, todos esses atalhos diariamente para que a gente não fique aí rodando, né? Inclusive, ó que legal, eu fiquei pensando esses dias que é o seguinte, fora do digital a gente tem o movimento da roda dos ratos, né? Você nasce, você é educado, aprende, vai para a escola, depois arruma um emprego, trabalha até o final da vida e depois fica dependendo aí do INSS, né? Das aposentadorias. Essa é a roda dos ratos fora do digital. Mas olha só, dentro do digital a gente também tem uma roda muito parecida, que é a pessoa entra no digital, aí ela aprende uma determinada ação, uma determinada atividade dentro do marketing digital. Um exemplo, por exemplo, o mercado de afiliação, que é o que a gente ensina aqui exatamente, você começar no marketing digital através do mercado de afiliação. E aí o que acontece, galera? A pessoa está ali como afiliada, ela vê lá uma outra oportunidade muito desconexa com o que ela faz e, galera, essa galera é totalmente atraída. Por que eu vou ficar aqui dando murro em ponta de faca, sendo que eu não tenho resultado? Galera, a gente tem que realmente mudar, mas antes de mudar, a gente tem que realmente persistir. Galera, e aí que está a roda dos ratos, né? Porque a pessoa entra, ela vai lá, tenta uma coisa, aí ela não consegue, ela tenta outra, e no final o que acontece? Frustração. As pessoas ficam frustradas porque não conseguem ter os resultados, mas também não entendem que é necessário você se manter resiliente naquilo que você se propõe a fazer. Claro que eu dei um exemplo aqui, galera, do mercado de afiliação, mas isso serve para qualquer área do digital, qualquer área. Já cansei de ver web designer, videomakers, estrategistas desistirem, galera. Porque não, é muito difícil, é muito complexo, Galera, mas alguém já dominou isso. Então você tem que entender que realmente, ao invés de você ficar rodando ali a roda dos ratos, aí, por quê, galera? Porque quando você se frustra, você vai lá e começa a falar mal, não dá certo, mas não dá certo. Galera, isso que acontece, é a roda dos ratos. Aí você volta para a estaca zero, porque se você está falando mal do mercado de afiliação, ou do e-commerce, ou enfim, de qualquer atividade dentro do marketing digital, você deu vários passos para trás. Galera, mas eu tentei. Tentar não significa conseguir. Quem tenta geralmente não consegue. Isso vai aí para você guardar no seu coração, porque isso também é programação neurolinguística pura. Galera, e olha aqui, ó, meu abraço aí para todos os nordestinos, meu papai cearense, seu Antônio, isso mesmo, meus tios, meus primos, todo mundo da região nordeste hoje, galera.
hoje é comemorado o Dia Nacional do Nordestino. Isso mesmo, tem algum nordestino aí na sua família? Ou você conhece alguém? Vai lá, já dá aquele sorrisão para essa pessoa e agradece. Por quê, galera? Eu sou paulistano, né? Eu nasci em São Paulo. Mas todo mundo de São Paulo sabe que lá na década de 70, na década de 80, quem construiu a megalópole São Paulo, e claro, não só a megalópole São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, muitos nordestinos são responsáveis pela nossa evolução. Claro que a gente está falando hoje aqui, o intuito dentro desse podcast é a gente falar sobre o digital, mas sem os nordestinos talvez a gente não tivesse essa amplitude de conhecimento aqui na região sudeste do nosso país. Então, um abraço, um beijão aí para todos os nordestinos. E claro, galera, vamos sim já começar a responder o quiz digital. Chegou ontem para você com a seguinte pergunta, e muito importante isso aqui você saber, hein, galera? Tem muita gente bem avançada que falha nisso aqui. Vamos lá! A pergunta do quiz digital de ontem foi: onde devemos guardar as informações para configurar um agente de automação? Galera, claro que, antes de até colocar aqui as respostas, presta atenção nisso aqui. Quando a gente começa a criar ou planejar uma estratégia de um funil de vendas, de um lançamento digital, e também quando a gente pensa em criar um agente de atendimento, né, um agente utilizando lá, por exemplo, a Zaia, né, essa plataforma que a gente usa para a Kelly, né, que faz aí o atendimento. A Kelly é um agente, a Kelly é um agente de inteligência artificial treinada exatamente com os conhecimentos do leilão do digital, tá? Mas olha só, quando eu pensei em criar a Kelly, que é um agente de automação, o que eu pensei? Eu comecei a desenhar ali na minha cabeça, galera. Então, olha só, presta atenção nisso aqui. Independente de onde você vai armazenar, acondicionar todas essas informações do seu agente, olha só, tudo começa na nossa cabeça. Então, a gente vai pensar. Lá, quando eu comecei a pensar nesse agente, eu comecei a pensar na minha cabeça. Ele vai ser um agente de vendas. Não, ele vai ser um agente de suporte. Não, ele vai ser um agente de suporte de pós-vendas. Não, tá bem? Então, na minha cabeça, eu queria que ela fizesse tudo, mas não. Ela precisa atender uma outra coisa, uma atividade específica. E olha só, galera, e aí nossa cabeça começa a desenhar aquilo, criar um monte de coisa. E presta atenção nisso aqui, guarda isso aqui no seu coração. Por quê? Como eu disse, muita gente avançada começa a ter a ideia ali na cabeça. Só que ela não transpassa essas ideias ou esse planejamento para nenhum documento, nada, nenhuma planilha, nenhum papel sequer. Ela fica com aquilo na cabeça e aí ela começa a fazer a configuração do agente de automação dela. Galera, e aí o que vai acontecer? Se ela esquecer de algum detalhe, pois ela não vai ter aquilo anotado. Então as opções da resposta do quiz digital de ontem foram: primeira opção, planilha; segunda opção, documento; terceira opção, papel. Eu, particularmente, galera, como funciona? Claro que a ideia, a matriz, ela vem aqui da cabeça do leilão, mas concebi essa ideia onde eu jogo? Num papel. Galera, e aí dentro desse papel eu consigo fazer algumas alterações, justificar, ajustar, enfim, fazer o que eu preciso ali no papel. No segundo momento, olha só, ou eu coloco ele num documento, né? No caso do Drive, o doc, né, do Drive, ou eu coloco ele numa planilha. Por que isso, galera? Porque é importante você saber disso. Você precisa colocar as opções corretas, são as 3. Mas, depois que você concebe essa ideia, você precisa colocar dentro de um documento digital ou de uma planilha. Por quê? Porque quando você configurar o seu agente de automação, em vez de você ficar falando detalhe por detalhe, o que você vai fazer? Olha, leia essa planilha ou leia esse documento e você terá as informações das configurações desse agente.
Olha que simples, galera. E tá tudo lá anotado. Então, se algo sair fora do que você planejou, você sabe onde você deve configurar ou ajustar esse prompt. Galera, gostou desse conteúdo? Então, continua ligado, fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. E não deixe de conferir a notícia que publicamos no portal do Instituto Digital Brasileiro.